Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de televisão ou pela Sky, ou mesmo aqueles que nos assistem pelas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos também de outras igrejas, mas que participam conosco nos nossos conteúdos, a todos a paz do Senhor. Nós estamos aqui novamente com um programa sobre o ministério é maior que a vida. Novamente com o pastor Francisco Damiani. Damiani. A paz do Senhor Amadeu, a paz dos seus irmãos. Guilherme. Pai do Senhor, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade aos assuntos que nós temos tratado até aqui. Nós vamos fazer só um pequeno relato para que às vezes aquelas pessoas que pegaram o programa andando, não viram os outros. Eu aconselho que vejam os outros anteriores também para que vocês tenham uma sequência. Mas nos programas anteriores nós temos falado sobre o ministério, o que é o ministério e aquilo que está descrito na Palavra de Deus, aquilo que está descrito no Novo Testamento, porque a expressão ministério, a palavra ministério é uma palavra do Novo Testamento, né? Não é uma palavra do Velho Testamento, é uma palavra do Novo Testamento. E a ênfase aos ministérios e a forma dos ministérios está bem descrita no início do livro de Atos dos Apóstolos e depois, de forma bem detalhada, pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, nos seus ensinos. Mas nós falamos desses últimos programas mostrando o ministério da igreja é o ministério de Jesus. Jesus é a palavra. O ministério da palavra é o ministério de Jesus. E nós falamos daquilo que o apóstolo Paulo fala de maneira muito didática, mostrando na carta aos Efésios que os ministérios funcionam como se fosse a mão de Jesus, né? Os 5 ministérios colocados ali na carta aos Efésios. Nós vamos só fazer um breve relato daquilo que nós falamos no programa anterior, ainda sobre apóstolo, que é o primeiro dedo da mão, que a gente chama aqui de polegar, e o segundo, que é o de profeta. Eu volto então a palavra para o Francisco Damiani. Damiani, um breve relato daquilo que nós já falamos sobre o apóstolo. E eu quero fazer uma colocação para você. Você acha que nós teríamos alcançado como obra as fronteiras, os países que alcançamos, porque é inimaginável. Você imagina, Guilherme, eu sou lá do começo do tempo de Jonas, aquele grupinho pequeno, você imaginar a obra a hoje em 170 países. Inimaginável você deixar de entender que esse ministério apostólico está presente nessa obra. Amadeu, a paz do Senhor, os irmãos, é muito notório, né? A gente quando vê em cada programa que acontece, às vezes na escola bíblica, às vezes quando é um seminário, tem aquilo que os irmãos chamam de giro pelo mundo, né? E a gente fica encantado de ver aqueles países e ver a obra presente em todos esses lugares, né? E nós já, como o Amadeu bem colocou no capítulo, no episódio anterior, nós falamos sobre o apóstolo e sobre o profeta. Mas o que nós queremos recapitular aqui é que esse ministério apostólico, ele está vivo hoje na igreja fiel. Tanto é que esses países que foram alcançados, países longínquos em todos os lugares, em todos os cantos, né? A gente hoje tem, como o Amadeu falou, 170 países que recebem a palavra e que existem igrejas embasadas, fundamentadas com a doutrina, né? Por quê? Porque Deus tem separado homens, né? Às vezes, mas quem é o apóstolo? Não, isso para nós não é importante, porque para nós não existe um título, mas existe sim
homens na direção do Espírito Santo, que foram chamados para o ministério da palavra, que é o ministério do Senhor Jesus, e que na obediência à direção, na obediência àquilo que o Senhor tem revelado ao corpo, tem ido em lugares e as igrejas estão aí presentes, as igrejas estão lá estabelecidas e o nome do Senhor está sendo glorificado. Até porque o apóstolo, ele é aquele que é enviado, né? Enviado pelo Espírito Santo. É como se fosse um embaixador, né? Que estabelece ali as igrejas e a doutrina do Senhor. Voltando àquilo que eu falei, porque você vê hoje, porque há um desafio, Guilherme e Damiani. O desafio que nós vimos lá no início, que é o desafio da língua, do idioma, o desafio das culturas. E você dizer o quê? Aquilo que o mundo todo já escreveu. O Evangelho, né? O cristianismo tem 2000 anos. A própria reforma religiosa, quando abriu a Bíblia, isso tem 500 anos. Então, o que já se escreveu sobre Bíblia, sobre doutrinas, né? E como é que nós poderíamos entrar no mundo de hoje de forma diferente, sem ser pela operação do Espírito Santo? Então, o ministério do apóstolo, ele está presente nessa obra, como sempre esteve. Mas hoje, quando nós vemos o mundo que aí está, nós vemos as trombetas e festas, onde nós chegamos, onde nós vemos a ceia mundial, isso é o alcance de um ministério apostólico. Não, sem, né, Damiani e Guilherme, sem identificar Exatamente. A, B ou C. Porque, na verdade, alguns abriram, outros estabeleceram, outros participaram, outros ajudaram. Então, é um trabalho de corpo. Maravilha, é importante isso que o senhor disse, pastor Amadeu, e os demais irmãos que estão conosco, que a questão da característica do apóstolo, ela é interessante, como o pastor Francisco disse, o apóstolo, o profeta, não é cargo, não é título, é uma função, é uma característica que é desempenhada no meio do corpo. Então nós temos servos, homens, pastores que foram chamados para o ministério e que têm essa característica, né, de ser um embaixador, de ser enviado. E hoje isso é atual, isso é presente no nosso meio. Quando os irmãos vê no Manaim, nós vimos recebendo irmãos da Rússia, do leste europeu, agora daquela parte da Ásia, das ilhas ali, das Filipinas, também da Ásia Central, Indonésia, Mongólia, a África também. Então, nós vemos pastores daqui sendo enviados para estabelecimento da doutrina, para o ensino daquilo que o Senhor tem nos dado. Guilherme, o que chama a atenção, e que eu chamo a atenção para a igreja, os irmãos estão assistindo, é que em momento algum foi dado ênfase ao título a alguém. Mas quando você olha para a obra de uma maneira geral, você diz assim, esse ministério está presente nessa obra. Uma característica marcante, né, pastor? Esse ministério está presente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então isso é uma alegria muito grande para nós, porque o Espírito Santo, ele age, e isso está, né, muito claro na igreja primitiva, né? Como o Espírito Santo ele opera de uma forma, e ele é silencioso, né? Mas ele uma coisa interessante, ele tem paciência com o homem até um certo limite, mas o homem tem que entender que ele é dependente dele. Isso está claro no livro de Atos. Então você vai caminhando e ele caminha com você. Se você der uma falha, ele tolera até um certo ponto, tenta te corrigir. Quando te corrige, tudo bem. Quando não te corrige, ele te descarta com uma forma que você às vezes nem percebe. Entendeu? Porque a obra é dele. Mas você vê que por trás, nós temos que passar para os irmãos, para os novos que estão chegando,
o ministério, é uma frase que não é minha, é do pastor Gedeuti, o ministério é maior do que a vida, porque ele tem uma característica muito importante. Ele é um legado de vida, porque não só para a igreja que ele nutre com vida, mas para aqueles que ele vai fazer serem gerados do ministério dele como vida. Então, vida gera vida, não é? Vida gera vida. Então, assim como ele gera, eu acho que essa frase, o ministério é maior que a vida, tem vários desdobramentos que a gente às vezes ainda não alcançou. É uma frase, mas tem vários desdobramentos. Então, não só ele nutre a igreja com vida, o que é importante, mas ele gera a vida. Então ele gera a vida de um rebanho, mas como ele gera ministério para a vida. Isso é muito importante e para nós passarmos para a igreja. Nós estamos fazendo uma retrospectiva e já está acabando falando mais do que a gente devia. E o outro ponto importante que nós abordamos no programa anterior, só para continuar, foi o segundo ministério, que é o do profeta, não é? Eu queria novamente voltar, Damiane e Guilherme, a esse ministério dentro da mão, né? Porque é o que aponta. Então nós falamos nos programas anteriores que a doutrina bíblica fala do dom espiritual. Isso é só você olhar com calma que você vai ver. O dom espiritual na vida da igreja, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E os dons espirituais nos ministérios, Efésios, capítulo 4. Então eu queria conversar com vocês, novamente, começar com o Damiane e depois passar para Guilherme. Qual a diferença e a importância dos dons espirituais para a igreja e qual a importância dos dons espirituais dentro dos ministérios? Porque eles são diferentes. A forma, o dom espiritual dentro da igreja tem uma característica, que é para a igreja. O dom espiritual dentro dos ministérios tem uma outra característica que é para os ministérios. Me fala um pouco sobre isso. Eu colocando você numa fogueira, mas vamos lá. Amém. Glória a Deus. Só para situar os irmãos, nós vamos ler o texto que Amadeu está sempre citando. Está lá em Efésios, capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Está lá em Efésios. A respeito do que o pastor Amadeu falou, isso é muito importante, porque nós temos os dons espirituais, zelamos pelos dons espirituais. Cada culto nosso, nós somos dirigidos pelos dons, pela bênção que Deus tem para realizar naquele dia, ali. Cada reunião que nós fazemos, esses dias mesmo, o grupo de intercessão teve lá na minha casa, que foi período de oração para os ministérios, e foi os dons, as bênçãos que o Senhor deu, são coisas que edificam, que marcam as nossas vidas. Então, o dom de profecia dentro da igreja, ele é necessário, é uma bênção. Por quê? Porque ele edifica a igreja. Ele identifica, às vezes, uma pessoa que chegou ali numa situação e que vai ouvir a profecia, vai entender que Deus está falando com ela. Às vezes ninguém conhece aquilo que está acontecendo com ela, marca a vida dela e Deus opera através deste dom. Esse dom de profecia está dentro lá dos 9 dons espirituais que Amadeu falou, que se pode ver com mais calma, e que está presente na vida da igreja. Agora, o profeta, ou seja, o ministério de profeta, que está dentro aqui de Efésios 4, 11, que nós vemos, ele é um ministério que Deus separa, o profeta, para falar diretamente da boca de Deus. E ele está muito mais relacionado com aquilo que é o ministério. Às vezes, numa reunião de presbitério, às vezes Deus ele quer mostrar um caminho, uma direção para a igreja, e tem usado os profetas nesse sentido. Porque Guilherme e Damiane, é uma coisa que nós, à medida que eu imagino
que o apóstolo Paulo, quando ele chegou em Antioquia, ele observou a igreja. Não havia uma doutrina escrita ainda, mas já existia na prática. O Espírito Santo já operava, né? Claro que o Espírito Santo mostra a ele o que estava acontecendo, né? O que nós aprendemos nos nossos anos de vida na obra do Espírito, né? Na obra do Senhor, é que ele nos fez ver, por exemplo, a nossa experiência de clamor pelo sangue de Jesus. Exatamente. Foi uma experiência que no começo o Senhor mandou que nós começássemos o culto assim, e nós fomos aos poucos entendendo dentro da palavra o segredo do clamor, dentro da palavra, o mistério que estava dentro da palavra, que a gente, assim. Então, por exemplo, quando nós vemos a Bíblia com ministério e pega o profeta e o dom de profecia, você começa a observar uma coisa interessante. O profeta é ministério, está na mão aqui, né? Então está ligado a quê? A mão está ligada a mão só faz aquilo que a cabeça manda, né? Então a mão está ligada a governo, certo? Tá. Então o ministério ele está ligado a um governo porque é o governo do rebanho. Então o que acontece? A ação do Espírito Santo dentro da igreja, como rebanho, os dons espirituais dentro da igreja tem uma característica, tem um objetivo. Porque os dons, eles têm objetivo. Por isso Paulo diz assim, o dom é dado a cada um para um fim proveitoso. Então, dentro da igreja, como é que é o dom? O dom dentro da igreja, para o culto profético, uma vida necessitada, é uma família. Mas quando você reúne com pastores, eu disse o seguinte, esse dia um pastor, eu chamei um companheiro e falei assim, o companheiro era coordenador. Falei, companheiro, eu vou te dar um conselho. Fala, Amadeu. Mas eu falo na intimidade, né? Falei, não prega para pastor. Você vai perder tempo, poxa. Entendeu? Você não. Esse é um erro crasso. Você reúne um grupo de pastores e você vai entregar uma mensagem para os pastores. Mensagem é para o rebanho. Tá? Pode ser um dia que é uma reunião especial, surge uma mensagem. Mas quando você faz uma reunião de pastores, o objetivo daquela reunião é diferente, poxa. É diferente. Você vai dar uma palavra, não é uma pregação. Você vai dar uma palavra de ensino, uma palavra talvez de incentivo, uma palavra de ânimo, alguma coisa assim, mas não é uma pregação para pastor, entendeu? Então, vamos pegar isso com o dom espiritual. Quando uma reunião de pastores, tá? Pastores reunidos aqui, o dom espiritual, ele vem de uma forma diferente de como ele vem dentro da igreja. É governo, né, pastor? Então, veja, o ministério do profeta, dentro dos ministérios, ele é um exercício de dons dentro dos ministérios. Então, ele tem uma característica diferente do uso de dons na vida da igreja. Exatamente. Isso é muito importante, porque se o pastor não entender isso, ele se perde. Porque ele fica, às vezes, com o dom que aconteceu na igreja dele e ele coloca o dom que aconteceu aqui na igreja acima do dom que aconteceu no presbitério. É diferente. O dom que veio aqui, esse dom que veio aqui, é o dom que governa o ministério. E a igreja. Entendeu? Então, veja só. Então, por exemplo, lá na igreja, isso eu vi no começo, o senhor revelou que o seu tempo aqui acabou, e você vai embora, o senhor me revelou que o seu tempo aqui de pastor acabou. Não existe isso para nós. Entendeu? Por quê? Porque o dom dentro da igreja, ele tem que se submeter ao dom nos ministérios. Então, o ministério de profeta é o exercício dos dons dentro dos ministérios. E por isso, Guilherme e Damiane, nós viemos até aqui.
Se não tivesse o ministério de profeta dentro dos ministérios, nós não tínhamos chegado onde nós chegamos. Chegava não. Entendeu? Isso é interessante, pastor. Porque aí você pega boa. a igreja lá, um dom de um jeito, aqui outro dom de outro jeito, aqui um dom de outro jeito, lá outro dom. Entendeu? Dentro das igrejas, isso fazia uma confusão. O dom nos ministérios, ele dá uma direção. É interessante isso que o senhor está falando, porque o dom espiritual dentro da igreja, ele tem a função de consolar, edificar e exortar. Isso é para o rebanho. E no meio dos pastores, o dom espiritual é governo. Então, existe essa diferença e ela é importante que se fale, porque às vezes o pastor que tem essa característica do profeta, quando ele até está pregando, o Senhor dá uma revelação, alguma coisa a ele, e isso acontece no meio do rebanho. Por quê? Porque é a característica do pastor e o Espírito Santo está usando ele para essa característica no rebanho. Eu tive essa experiência também. O que consolidou o ministério da palavra até aqui, no nosso meio, foi o profeta, foi o dom de profecia no nosso meio. Veja só, o profeta, quer dizer, dentro dos ministérios, eu digo, é uma característica porque é governo, entendeu? Então é o seguinte, todos os pastores que não entenderam isso, às vezes ficaram com o dom da igreja. Não, o senhor já... E veja só, não, o senhor já tinha me revelado isso, não revelou. Ministério não é assim. Não, o senhor mostrou que o meu tempo, o senhor tinha... Não existe isso. A profecia não é de particular interpretação. Todos que entraram por essa linha entraram errado. Então, é por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz assim, não desprezes o dom que há em ti e que te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Então, essa profecia aqui, ela foi o quê? Foi o dedo. Inclusive, então você tem ministério, né, pastor? Não, você tem ministério, o seu ministério é porque um dedo apontou. Isso. Da mão, o dedo da mão apontou, ministério. Não? Ao presbitério reunido, o Espírito Santo apontou para você. Então, isso é dom nos ministérios. Então, o seu ministério está ligado a esse dedo. Do corpo. Do corpo, que é do governo, que é o cabeça. Quando você nega isso aqui, você não tem ministério. Isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Por que não tem ministério? Porque o seu ministério veio por profecia com a imposição do presbitério. Então você foi apontado. Quando você diz, eu não sou, né, eu estou fora, então você está negando aquilo que você apontou, né, o que o Espírito Santo apontou. Então isso é importante, nós estamos encerrando, estamos em cima da hora, estamos encerrando, só para mostrar para os irmãos a diferença que é isso. Os dons espirituais na igreja têm uma função, têm um objetivo. Os dons dentro do ministério têm outro objetivo e tem pastores, às vezes, que têm dificuldade de entender isso. Tem que entender isso, senão não caminha. Muito bom. Mas nós estamos encerrando aqui mais essa parte. Pastor Damiani. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Nossos irmãos. Pastor Guilherme. Pai do Senhor, meus irmãos. Nós vamos voltar no próximo programa, abordando agora o terceiro ministério. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o terceiro ministério, que é o ministério de evangelista. É o terceiro dedinho da mão. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério do evangelista no nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.